Olá, eu sou a Dora, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Livros e Pão e já se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, porque hoje eu estou aqui para falar de A Escola do Bem e do Mal. Antes de começar aqui a resenha, eu primeiro gostaria de agradecer a Alessandra, que possibilitou que esse livro chegasse até mim. Porque a verdade é que eu fiquei namorando ele na livraria um tempinho, até finalmente tomar a coragem e decidir ler ele. E eu absolutamente não me arrependi. A Escola do Bem e do Mal conta a história de Sophie e Agatha, duas garotas que são completamente opostas e que moram em Galvatan, um vilarejo em que, a cada ano, duas crianças acima de 12 anos de idade são raptadas e são levadas, supostamente, para a tal escola do bem e do mal. E no início as pessoas não sabiam, o que estava acontecendo, de onde vinha tudo aquilo, e chegavam a culpar os ursos pelas desaparições. Mas aí, aos poucos, foram percebendo que aquelas crianças que desapareciam mais tarde se tornavam e poderiam ser reconhecidas como as crianças das ilustrações dos contos de fadas, das fábulas. E então um dia, quando chegou uma remessa nova de livros na única livraria da cidade, que era aquela que publicava esses novos contos de fada, finalmente descobriram que essa remessa vinha da escola do bem e do mal. E aí passaram a entender que a cada ano duas crianças eram levadas e uma era encaminhada para a escola do bem, na qual ela treinava e era educada para se tornar uma heroína ou um herói dos contos de fada, e para a escola do mal, na qual ela era treinada e incentivada a se tornar um dos vilões ou vilãs dos contos de fada. E o sonho dessa menina aqui, a Sophie, era justamente ser levada numa dessas noites, ser raptada e se tornar a melhor princesa que aquele mundo já vira. Então ela passou o ano todo praticando as boas ações, praticando a gentileza, na esperança, ou melhor, na certeza de que ela seria levada nessa noite fatídica. E a Agatha, por outro lado, achava tudo isso uma baboseira e não entendia como um vilarejo todo poderia acreditar naquela história. Ela não levava nada daquilo a sério. E ainda assim, quando chega essa fatídica noite e elas duas vão vendo a cidade começar a tremer de medo perante o possível rapto de seus filhos e começam a perceber os pais trancando as janelas, prendendo as crianças em casa, tudo numa tentativa de impedir que as crianças fossem raptadas, elas percebem que aquele dia, ou melhor, aquela noite, seria um marco em suas histórias. Porque afinal, aquela noite acabou sendo a noite em que o conto de fada das duas começou. Que a Agatha, tava em casa ali, pensando em como tudo aquilo era uma baboseira, mas de repente ela viu uma sombra no cemitério. E ela entendeu que aquela sombra seria a sombra que raptaria a sua melhor amiga, a Sophie. Então, mesmo ela não acreditando, ela seguiu a sombra e foi rapidamente até a casa de Sophie, numa tentativa de impedir que a melhor amiga dela fosse levada. Enquanto isso, a Sophie, que o pai tinha trancado em casa, estava habilmente tirando todas as trancas para deixar tudo mais fácil, para o seu raptor levar ela logo embora dali. E aí acontece que o Homem das Sombras realmente chega e leva a Sophie, só que a Agatha vai junto ali tentando manter a amiga, tentando fazer com que a amiga fique. E no final das contas, acaba que as duas são levadas para essas escolas. Só que, contrariando todas as expectativas, a Agatha que vai para a escola do bem, enquanto a Sophie, a linda princesa, vai parar na escola do mal. E é aí que, na verdade, o conto de fada delas começa a engatar. E eu já admito desde agora que eu tenho um fraco por contos de fadas, por isso que eu gostei tanto, talvez, de O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black, e talvez por isso mesmo que eu achei a premissa desse livro muito interessante. Porque eu acho que sempre que uma releitura de contos de fada é feita com dedicação, conhecimento e respeito pelos contos de fada, ela se torna uma releitura muito interessante. E é exatamente isso que esse livro é, porque ele é um livro atual, ao mesmo tempo que fala de contos de fadas e brinca justamente com o quão antiquado esses contos de fadas podem ser. Tanto em questão de gênero, como também nessa questão da moral da história, nessa coisa maquiavélica, de que só existiria o bem ou o mal. E essas são questões que esse livro aborda desde o início do livro e até o final, sabe? Desde qual seria o papel da menina e do menino na sociedade, ainda que na sociedade do conto de fadas, até esse fato de que, será que as pessoas são realmente 100% mais ou 100% boas? Ou será que elas, por acaso, não foram postas numa escola que justamente incentivava elas a aflorarem esse lado delas? E o modo como esse livro é escrito é um modo muito inteligente, porque ao mesmo tempo que ele bota referências, dos contos clássicos, como João e Maria, e Rapunzel, e Cinderela, e tantos outros,
ele sabe habilmente fazer com que a gente foque no presente e não fique preso nessas referências. Elas estão ali apenas como um bônus, e um bônus que está de fato contribuindo para a história. Porque naquela história ali, os personagens desses contos de fadas clássicos não são apenas personagens, são pessoas reais. E mais, são pessoas reais que foram treinadas para virarem personagens de contos de fada. Então é uma sacada muito... Ai, me arranhei. Então é uma sacada muito bacana. E é muito interessante também a gente começar a absorver e aprender esse ambiente das escolas. O ambiente da escola do bem, que é principalmente focado nas aparências, tanto para os homens quanto para as meninas, e é uma escola que estimula a vulnerabilidade, tanto como algo que as donzelas devem ter, né, para poder serem resgatadas, como algo que os homens devem buscar para poder ser os heróis. Então tem essas dualidades muito interessantes, enquanto a escola do mal é uma escola que justamente preza que você olhe para o seu interior, que você deixe as aparências de lado, porque só você deixando de se importar com a sua vaidade e com como você aparenta ser, que você vai descobrir quem você realmente é por dentro. Então são escolas que realmente são opostas e que, né, aparentemente até então nunca questionaram que elas na verdade podem ser complementares. E bem, desde que a Agatha e a Sophie chegam nessas escolas, elas imaginam rapidamente que elas estão no lugar errado, né? Que elas foram trocadas. Que a Agatha, que na verdade deveria estar na escola do mal, e que a Sophie, que deveria estar na escola do bem. E assim, não vai ser spoiler nenhum, porque como leitores a gente já fica se questionando se não seria isso mesmo, ou se na verdade elas não estão equivocadas desde o início. É uma dúvida que paira ali um pouquinho. E conforme os personagens vão se desenvolvendo, a gente vai conhecendo um pouco mais de cada uma, a gente já percebe logo que na verdade a Agatha é realmente uma pessoa com uma alma muito gentil, com uma alma muito boa, enquanto a Sophie é muito egocêntrica. E ela tá sempre focada no que ela quer e no objetivo dela, e com isso ela às vezes pisa nas pessoas e deixa de se importar com as outras pessoas ao redor. O que fez, né, com que eventualmente ela fosse enviada para a escola do mal e não para a escola do bem. E ainda assim, em vários momentos o livro deixa a gente com essa dúvida. De será que elas estão no lugar certo? E será que existe realmente um lugar certo? E eu gostei bastante de aprender sobre a dinâmica desses lugares, e também eu gostei dos personagens secundários. Eu adorava o Ort, que é um personagem secundário do mal. Eu também gostava da Beatrix, que é uma personagem secundária do bem. E mesmo o Tristan, que aliás é o mocinho, né? O bambambam da história. E que, tá, vamos aqui fazer um adendo, porque o Tristan tem uma parada muito interessante. Que ele é filho do rei Arthur e de Guinevere. Então ele não só carrega assim a realeza dos contos de fada com ele, como ele carrega o peso de ser filho dessa realeza. E pra quem tá familiarizado com as Brumas de Avalon, essa foi uma referência muito legal, e que assim, bastou falar isso, assim, que ele é filho desses dois, pra eu entender qual seria do personagem e pra achar que ficou muito interessante ter ele em contraste com essas duas meninas. Então, conforme a história vai se desenvolvendo e os primeiros desafios e obstáculos vão aparecendo nos caminhos das duas, eu acho que o autor, o Soman Chainani, ou Soman Chainani, vou falar em português mesmo, soube tratar dessas questões com muita inteligência e de modo muito divertido. E eu fiquei pensando bastante sobre essa questão, sobre a diversão, porque é algo que as personagens acabam refletindo sobre, e também porque eu acho que esse foi o livro mais divertido que eu li esse ano. Foi um livro que me fez aproveitar cada página, me fez sorrir, me fez dar umas risadinhas e me fez pensar, caraca, essa menina é um saco, e me envolver de fato com a história. Então a Sophie, por exemplo, ela é uma personagem muito irritante, mas é uma personagem que eu gosto que ela me irrite, sabe? Ela é uma irritante com um propósito, é uma irritante porque isso é parte da personalidade dela, e às vezes eu queria dar um soco na cara dela, mas assim, eu gostava de ler ela ainda assim. E a Agatha, por outro lado, não é aquela menina boazinha que também não tem personalidade nenhuma. Não, pelo contrário, a Agatha é boa, mas ela tem muita personalidade, e ela faz com que a leitura dela também permaneça interessante. E quando a gente chega na segunda metade do livro, que é a metade em que as coisas começam a mudar, o livro foi ficando muito envolvente. Especialmente quando começou a chegar a parte dos sonhos de Nêmesis e foi começando a se aproximar o dia da famosa apresentação, tanto da escola do bem e do mal. A história foi ficando muito envolvente e eu de fato não sabia pra onde ela ia me levar. Assim, eu já sabia quem seria a pessoa, né, do sonho do Nêmesis, mas eu não sabia o que aquilo ia dar, em que final ia dar a história. E eu achei que foi muito bem construída porque a gente realmente conseguiu ir acompanhando esse fator vilanesco se desenvolver. Então não foi uma parada que aconteceu de uma hora pra outra, que a personagem mudou de uma hora pra outra. Pelo contrário, tava ali desde o início
e a gente foi conseguindo ver qual que foi a gota d'água e como ela foi aos poucos começando a passar do próprio limite. E uma passagem que eu gostei muito também foi uma passagem em que a Agatha encontra a fada madrinha e acaba refletindo sobre a própria beleza. Essa passagem, quando ela começou, eu falei, putz, vai passar a mensagem errada. Mas aí passou justamente a mensagem certa e de um modo não clichê. Então eu gostei bastante disso. E ainda falando da Agatha, apesar de eu ter gostado bastante dessa passagem, eu senti que uma parte da evolução da personagem dela, pouco depois dessa passagem que eu gostei, foi muito apressada, sabe? Continua fazendo sentido pelo modo como o autor construiu a história, mas eu acho que ela podia ter sido um pouco mais bem desenvolvida para nós, leitores. Eu gostaria de ter acompanhado um pouquinho mais dessa transformação, ao invés de só ter visto ela pronta ali e de cara com a personagem. Eu gostaria de ter visto um pouco mais desses detalhes da personalidade dela sendo construídos ao longo do enredo, como eu consegui acompanhar na história da Sophie, por exemplo. Então eu senti um pouquinho nesse final que o autor focou tanto em conseguir uma história muito boa pra Sophie que ele acabou deixando a Agatha um pouquinho de lado. Mas só um pouquinho mesmo, porque as duas continuaram pau a pau ali e a história continuou de fato muito bem equilibrada. Outra passagem muito boa é uma passagem que acontece quando a Sophie é castigada. Aliás, isso é outra referência muito boa, porque na Escola do Mal eles têm punições personalizadas para quando eles fazem algo muito ruim. Então o lobo, que era o carrasco, ele tinha ali várias armas de tortura, mas ele pegava justamente naquela coisa que é realmente de quebrar. Porque é apenas quebrando a pessoa que ela conseguiria de fato se tornar um baita vilão ou vilã. Isso parece um pouco aquela noção do inferno grego, sabe? Em que cada pessoa tem um inferno personalizado baseado nas besteiras que ela fez na vida. E a punição dada para Sophie realmente era a punição mais adequada para atingir aquele objetivo que eles queriam na Escola do Mal. E ou se atingiram. Se por acaso você já me acompanha aqui no Livros e Pão há um tempo, você pode não ter reparado que eu gosto de começar muitas séries de livros, mas eu não necessariamente continuo elas. Na verdade, eu normalmente não continuo. E eu tô falando isso pra dizer que eu realmente fiquei com vontade de ler o segundo livro dessa série, dessa saga. E eu muito provavelmente vou. Eu não quero que essa seja mais uma saga que eu comecei e não terminei. Até porque eu não faço a menor ideia de pra onde o segundo livro vai. É uma história que realmente ainda tem muita coisa pra ser explorada. Eu acho que se o autor continuar trabalhando essa história com o mesmo cuidado com que ele teve aqui no primeiro livro, ela pode continuar por caminhos muito bacanas. E ao mesmo tempo em que eu tô falando que eu gostaria de ler o segundo livro, eu também fiquei muito feliz com o modo como o primeiro livro terminou. Eu acho que ele ficou um livro fechadinho, ainda que ele tenha, assim, dado essa abertura para uma continuação. Mas esse é um livro que se sustenta sozinho. E isso pra mim é muito bom e muito importante numa história. Então se você gosta de contos de fada, gosta de fantasia e gosta de ironia, eu com certeza recomendo esse livro aqui. E agora, né, chegamos aqui num ponto crucial para o canal Livros e Pão, em que, né, eu pergunto, ou melhor, o mundo joga pra mim e eu respondo, que pão seria esse livro? E eu digo que a Escola do Bem e do Mal seria um pão de ló. Não apenas porque é um pão muito simbólico, né, para os contos de fada, mas também porque é isso, é um pão doce que pode ser moldado para se encaixar em várias receitas de tortas, de bolo, de outros docinhos, que é um pão que traz essa versatilidade. Porque ele não é nem tão doce que fica enjoativo e nem é tão amargo ao ponto de não combinar com outras coisas. Ele é um pão adaptável, ele é um pão que absorve e um pão que faz a gente refletir sobre os caminhos que ele pode levar. Então, por isso, eu acho que a Escola do Bem e do Mal é um pão de ló muito bem feito. E uma parada negativa, assim, de ficar falando que pão seria esse livro é que eu sempre acabo ficando com fome no final dos vídeos. Então, por isso, acho que vou parar a resenha por aqui. Espero que você tenha gostado. Novamente, por favor, deixa aqui o seu joinha no vídeo, comenta o que você achou, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita e compartilha esse vídeo com quem você quiser, porque coisas assim, pequenas coisas assim, pequenos gestos assim, ajudam o canal a crescer. Então, muito obrigada novamente e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!